Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé neste domingo, 12º domingo do tempo comum, dia 23 de junho de 2024, vamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria, a paz, a graça necessária para a gente poder viver a vida que Ele nos deu. E o Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Silêncio, cala-te. E houve um grande medo. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós estamos no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem uma proposta de mostrar quem é Jesus e para quem está se preparando para o batismo. Então a grande questão do Evangelho de Marcos é dar uma resposta: quem é Jesus? Por isso que o Evangelho termina hoje com essa mesma pergunta: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus pode fazer isso porque Jesus não é só um ser humano com DNA humano de Maria, mas Jesus também é obra do Espírito Santo, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus carrega dentro de si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus traz dentro de si. Por causa da natureza divina, Jesus pode interferir em muitas situações, pode interferir na natureza. O divino pode interferir na natureza, viu? Porque o divino é maior do que a natureza. Então o que nós temos no Evangelho? No finalzinho do dia, então já estamos encerrando aquele dia, começando um novo dia, Jesus ordena aos discípulos: vamos para outra margem, vamos para outra realidade, para outro contexto, para o lado do paganismo, de certa forma, viu? E durante a viagem há uma resistência. Ventos contrários é tudo aquilo na nossa vida que quer nos impedir de fazer aquilo que Jesus pediu. Vamos para outra margem, mas os ventos contrários, a ventania, é sempre as realidades da vida em que o mundo, a realidade, quer nos impedir de realizar aquilo que Jesus ordenou. É a nossa preguiça quando eu quero ir na missa e eu não vou. Ou o nosso desânimo quando eu preciso ajudar alguém e não quero. Ou as realidades da vida que nos trava e nos impede de dar um passo a mais em direção ao mundo sonhado por Deus. Então, esses discípulos estão tentando fazer aquilo que Jesus diz, mas há um vento contrário, há uma resistência. E sempre há resistências, né? Em qualquer lugar na vida há resistência. Nós encontramos os ventos contrários dentro das nossas famílias, quando os conflitos, as brigas, as discórdias, a maldade, a injustiça começam a predominar. Encontramos os ventos contrários dentro das nossas igrejas, nas nossas comunidades, quando as pessoas não querem dar um passo, no lugar de ter ânimo para que a gente faça algo, trazem dentro de si um desânimo, um cansaço, traz dentro de si algo que prejudica o crescimento e o andamento da obra. E vamos enfrentando tudo isso no dia a dia da nossa vida.
O que nós temos no Evangelho que é interessante? Mesmo diante desses ventos contrários, essas dificuldades, Jesus está tranquilo dormindo. Jesus é capaz de dormir no caos. Jesus é capaz de dormir no meio da tempestade. Porque Jesus está em paz com a vida e com o mundo. Jesus está em paz com a natureza. Nós que ficamos lutando contra a nossa natureza, né? A gente fica lutando contra a nossa feiura, a gente fica lutando contra a nossa estética, a gente fica lutando contra o nosso passado, a gente fica lutando contra muita coisa e nada disso nos faz bem, pelo contrário. E é nessa luta que a gente vai buscando cada vez mais abrir o nosso coração, o nosso olhar, para que a gente não esqueça que por mais que esteja difícil a travessia, Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco. E eles esquecem que Jesus está. Quando lembram que Jesus está, eles vão lá e Jesus dorme. E aí vem a frase que muitas vezes todos nós queremos dizer. Viu? Muitas vezes todos nós queremos dizer: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. É um grito de desespero. É um grito de angústia. É um grito de medo. Quer dizer, eles enfrentando a travessia, os ventos contrários, Jesus é capaz de dormir, porque sabe o que faz, e eles vão lá: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas. É a vontade que a gente tem em alguns momentos da vida, virar para Deus e dizer: Deus, estamos sofrendo, você não importa com a gente? Quando você vê alguém que perde tudo por causa de uma tempestade, Deus, estamos perecendo, tu não importas com a gente? É claro que Deus importa, porque Deus faz brotar no coração dos outros a capacidade de solidariedade e fraternidade. Por isso há tanto movimento no Brasil em relação ao povo do Sul. E sempre que no Brasil temos isso, há um movimento gigantesco para salvar aquele que está perecendo, aquele que está sofrendo. Então Jesus agora ele é acordado com um grito de desespero. E a gente volta e meia quer falar isso também. Nós estamos sofrendo, nós estamos perecendo. Tu não te importas com a gente? A atitude de Jesus é: levanta-te, olha para o mar e o vento, cala-te, silêncio. E tudo vira uma calmaria. Porque a natureza obedece à voz de Jesus. O mar obedece à voz de Jesus. O vento obedece à voz de Jesus. Nós não. A gente tem dificuldade de obedecer à voz de Deus. A gente tem dificuldade de escutar o que Deus tem para dizer. A gente tem dificuldade de digerir aquilo que Deus nos pede. Por isso, diante dessa calmaria, Jesus olha para eles e diz: viu? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vocês ainda não acreditam? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: por que vocês têm medo e vocês ainda não acreditam em mim? Porque eu estou no barco. Se vocês afundar, eu afundo também. Se vocês morrerem, eu também vou. E aí todo o projeto será comprometido porque Jesus colocou vocês numa enrascada? Jesus jogou vocês no mar para morrer? É aquela questão da polarização na Europa, né? É mais fácil você se jogar no mar, no meio de tempestade, do que viver em terra. Porque viver em terra firme se torna muito perigoso. Então é mais firme você viver, se jogar com a família inteira no mar e ali arriscar a vida, do que viver em terra. E o que nós temos no Evangelho hoje é essa beleza de um Jesus que está em paz no meio daquilo que é confuso, o medo nosso, o nosso medo de não conseguir realizar, o nosso grito de desespero para Jesus: você não se importa com a gente? Você não se importa com a gente? O puxão de orelha que Jesus nos dá: por que tendes tantos medos? Ainda não tem fé? Vocês ainda não acreditam? Estou aqui dentro. E a grande dúvida: quem é ele? Quem é esse que até o mar obedece, até o vento obedece? Por isso que Deus possa acalmar o nosso coração nas tribulações do dia a dia, possa nos dar um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre, iluminar a nossa vida e, acima de tudo, perseverar na fé. Um abraço e até mais.